Olá pessoal, eu sou a Amanda, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros. E hoje aqui comigo o João. Fala Amanda, fala pessoal, e hoje o episódio está recheado de notícias super importantes. Nós vamos falar sobre o investimento do agronegócio aqui no estado, infraestrutura portuária aqui no Espírito Santo, e além disso sobre a mais nova pesquisa de avaliação nacional do governo divulgada pela Futura. Para começar, a Foz está investindo 300 milhões de reais para importar drones agrícolas da China. Essa movimentação reforça o avanço da tecnologia no setor do agro e pode trazer ganhos significativos de produtividade para o produtor brasileiro. Estamos falando de otimização de custos, maior eficiência e uma sustentabilidade no campo. E é esse tipo de iniciativa que coloca o Espírito Santo no âmbito da inovação do agro, né? Mas nem todas as empresas do agro estão destoando, né? A gente observou recentemente a Fertilizantes Ehringer, uma empresa que tem sede aqui em Viana, no estado, reportando um prejuízo na ordem de 1,15 bilhão durante o ano de 2024, aumentando significativamente o prejuízo referente ao ano anterior. Isso reforça que tem algumas empresas no setor que vêm enfrentando dificuldades, sobretudo agravadas pela desvalorização do real durante o ano passado, o aumento no custo dos insumos e também na redução de vendas referente à soja e o milho. E esse cenário mostra como o mercado de agro está em transformação, né? A tecnologia ela pode ser a saída para otimizar o custo, né, e aumentar a produtividade. Mas as oscilações do mercado global, elas ainda são um grande desafio, né? E a gente indo para o lado de infraestrutura, temos atualizações sobre a Ferrovia Centro-Atlântica. O governo capixaba está pressionando por uma nova licitação, caso a VL Logística ela não melhore sua proposta de investimento, né? Essa ferrovia ela é vital para o escoamento de produção e uma modernização pode trazer ali impactos significativos para a competitividade de nossas exportações, né? E continuando dentro da pauta de infraestrutura, mas agora trazendo para a infraestrutura portuária, o Porto de Vitória e o Porto de Aracruz, Barra de São Riacho, estão passando por um processo de dragagem. Dragagem nada mais é do que a remoção dos sedimentos para manter a profundidade e deixar os portos adequados para operar perto da sua capacidade máxima. Esse tipo de procedimento deve durar algo em torno de 30 dias e envolve um investimento super relevante, né? Exato, João. O investimento é de 30 milhões. Ele faz parte de um plano estratégico da Viportes para modernizar nossa infraestrutura portuária, né, e melhorar e garantir mais competitividade para o Espírito Santo. Isso pode atrair novas empresas e fortalecer o nosso comércio exterior. E por falar em economia, um tema que está muito em voga recentemente é a Selic, né? Recentemente, Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco, reforçou numa entrevista divulgada que o Banco Central precisa que as suas projeções de inflação recuem para perto da meta de 3% para vislumbrar o final do ciclo de alta da Selic. É importante reforçar que o banco tinha uma das visões mais elevadas para a Selic no final de 5 entre todos os principais bancos. Inicialmente, a projeção que eles tinham é que a Selic pudesse atingir 15,75%, mas isso foi revisado recentemente, passando para esse final de ciclo na ordem de 15,25%, com mais 2 altas adicionais daqui para frente. O banco reforça que essa revisão foi devido a 2 fatores. Primeiramente, a queda do dólar, que nós vimos recentemente, sobretudo por fatores externos, mas também pelo exagero pessimista que a gente viu no mercado no final do ano passado, no qual o dólar chegou a fechar o ano perto de 6,20, né? E o segundo fator, ressaltado pelo banco, é uma expectativa baixista de inflação para esse ano. Então vale acompanhar para a gente ver como que vai ser a trajetória daqui para frente. É importante lembrar que Mesquita ele foi diretor do Banco Central entre 2006 e 2010 e na visão dele ainda não existe espaço para que a gente comece a baixar essa Selic durante esse ano. A gente deve ver mais 2 altas, chegar no final do ciclo a 15,25, eventualmente a partir do ano que vem começar a discutir quando que a Selic vai começar a cair. Isso é algo que a gente vai acompanhando. E a gente indo para um cenário internacional, falando ali da guerra comercial, né, o Donald Trump ele anunciou uma tarifa de 25% sobre a importação de automóveis, ampliando ali a tensão global. O Brasil ele já se manifestou contra essas barreiras e pretende recorrer à OMC, já que esse tipo de medida ele afeta diretamente as nossas exportações e pode prejudicar a indústria nacional, né? Perfeito, Amanda. Inclusive, a comitiva recente do Lula está tentando fortalecer relações comerciais com outros parceiros, né? Eles estão agora em visita para o Japão
para tentar compensar essas novas barreiras protecionistas dos Estados Unidos, né? Esse tipo de movimento ele pode ser muito importante para diversificar um pouco mais toda a nossa matriz de exportação, principalmente agora que todo o comércio internacional está enfrentando muita volatilidade, né? A relação que o Brasil tem com a Ásia vem se tornando cada vez mais representativa, cada vez mais relevante, e fortalecer esses tipos de laço e essas relações comerciais agora podem ser muito importantes para o Brasil. Indo para a política interna, a nova pesquisa da Futura Inteligência, uma empresa do grupo Apex Partners, mostrou que a avaliação negativa do governo do Lula subiu para 52,6, enquanto a positiva caiu para 26,8. Isso reflete a insatisfação, né, da população com a economia, o desemprego e as dificuldades ali do dia a dia. O governo ele tem desafios enormes ali pela frente para reverter esse quadro, né, e recuperar a confiança da população. Exatamente, Amanda. O governo enfrenta dificuldades em alguns setores, né? Quando a gente olha as contas externas, nós estamos vivenciando um déficit recorde, que mais que dobrou nesse primeiro bimestre de 25, atingindo o pior resultado desde 2015. Mas, além disso, o governo ainda tem muita dificuldade para equilibrar vários pontos, né? Um deles são as contas públicas, que nós trazemos recorrentemente aqui novas notícias em relação a isso. Além disso, o crescimento ele vem diminuindo em relação ao ano passado, enfraquecendo um pouco o ritmo que a gente vinha apresentando. E além disso, um outro ponto que vem prejudicando muito, foi muito relevante nessa pesquisa, é justamente a inflação de alimentos, né? Nessa pesquisa divulgada pela Futura, o combate à alta dos preços dos alimentos é um dos maiores desafios da atual gestão do governo e que é visto de forma negativa por aproximadamente 65% da população. E isso impulsionou muito a desaprovação do governo, né? Só em comparação, Amanda, com a última pesquisa que foi divulgada pela Futura em dezembro, a avaliação negativa subiu cerca de 9 pontos percentuais, passando de 43 para 52, como você mencionou, e a positiva caiu 5 pontos percentuais, passando em dezembro de 32 para 26%. Trazer agora uma notícia aqui positiva, né? O BNDES anunciou um empréstimo de 190 milhões de dólares no Japão para financiar um projeto de energia renovável. Essa é uma notícia excelente para o setor, né? O que pode ganhar mais força na transição energética do Brasil. A gente está falando de um investimento que pode impulsionar novas tecnologias e trazer mais sustentabilidade para a nossa matriz energética. Essas foram as notícias dessa edição do BRM News. Amanhã, vale reforçar aqui que vai ser lançado às 11 horas o novo podcast da Eu Investo, que é aquele podcast no qual a Ana Porto e a Lúcia entrevistam algumas pessoas. O convidado de amanhã vai ser o Eduardo Figueiredo, um dos principais bankers de wealth no âmbito nacional, trabalha aqui na Apex Partners, e ele vai falar um pouquinho de como que está essa dinâmica de alocação dos investidores e esse apetite para equilibrar as alocações em renda fixa e renda variável nesse momento em que a gente vê muita volatilidade, muitas notícias nos mercados, né? Aproveitando para falar também do episódio que saiu ontem do podcast Diga Aí, sobre vida e empreendedorismo, com Marcos Buais, que é um empreendedor nato, cheio de insights e dicas brilhantes, com o tema A Saúde Mental Necessária para um Bom Pai, Amigo e Empresário. Obrigado por nos acompanharem, fiquem ligados nos próximos episódios. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma edição. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todas as novidades. E voltamos amanhã. Obrigado. Tchau.